ArcTalks Podcast, hoje o nosso episódio de número 5, e o ArcTalks é um ambiente para a gente falar muito sobre mercado, sobre estratégias digitais e receber pessoas que já iniciaram a sua jornada e hoje vão compartilhar um pouquinho com a gente, ensinar um pouquinho a gente, para a gente poder sugar um pouquinho do que eles têm para compartilhar. E hoje eu estou aqui com o Tony Cozendey, uma grata surpresa aqui no nosso podcast, porque veio muito rápido através de um contato que surgiu aqui com o Lucas Crapper. Nos indicou através da Grace, lá de São Paulo, né? A Grace Joviani. Grace Joviani. Grace, queremos recebê-la aqui também. E hoje a gente vai começar esse papo aqui, tentar extrair o máximo possível aqui de conversa, de bate-papo, de insights, de sabedoria aqui desse cara, um mega empresário aqui que a gente vai poder aprender um pouquinho com ele hoje. Então, estamos aqui. Tony, um prazer, satisfação em conhecê-lo. Felipe, é toda minha estar aqui no ArcTalks com você. Parabéns, cara. Que estúdio bonito, gostoso. Já batemos um bom papo aqui. Tenho certeza que vai fluir bacana no podcast. Sim, legal. Tá sendo bastante novo para mim, né? Tá aqui com o Tony, porque eu também conheço muito pouco. Conheci o Tony de ontem para cá, né? Das redes sociais aqui. Mas a gente vai poder bater uma bola aqui com certeza. Já vi que o Tony é um cara muito bom de conversa. E aí quero agradecer a equipe do Tony que tá aqui também, o Gustavo. O Gustavão. E a equipe da Arc que está aqui. Você que tem interesse em produzir um podcast, produzir conteúdo em formato podcast, a Arc Assessoria Digital está aqui no Shopping Goiabeiras, né? A gente está inovando, trazendo o podcast aí para vitrine. Literalmente, a gente está aqui de frente para a Academia Bodytech. E quem passa aqui na frente do shopping, passa aqui na frente da vitrine da Arc, está vendo o nosso podcast, está vendo o nosso papo aqui. Então, você que quer produzir um podcast, chega aqui na Arc, Assessoria Digital. E é isso, Tony. Vamos começar pelo começo? Bora! Tony, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da criança, Tony, um pouquinho da sua origem, da onde você veio. Você veio de onde? Felipe, eu sou nascido no interior de Rondônia, numa cidadezinha chamada Alta Floresta do Oeste. Do Oeste. Aqui no Mato Grosso também tem Alta Floresta, né? Morei até os 12 anos de idade nessa cidade, depois me mudei para uma outra cidade do interior de Rondônia chamada Buritis. Um pouco maior, mas muito difícil. Na época que eu mudei, tinha pouco asfalto na cidade. E filho do Glaucimar, da Dona Rose. Um abraço aí, seu Glaucimar e Dona Rose. Glaucimar e Dona Rose, tem 2 irmãos, que é o Luan e a Diandra. Meu pai sempre foi do comércio, né, da vida do comerciante, do empreendedorismo, então trago isso também desde muito cedo, né? Essa vida de empreender. Bacana. Eu sempre digo o seguinte, tem gente que tem vontade de ser médico desde cedo, tem gente que tem vontade de ser dentista desde cedo, tem gente que tem vontade de ser advogado desde cedo, eu sempre quis ser empresário. Que legal. Sempre, não foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa que desde moleque eu sempre tive vontade de ser isso, ser o que eu sou, sabe? Que massa. Isso é muito bom. Então esse é o Tony, vem de família muito simples, humilde, Felipe. Filhos de paranaenses e capixaba. Pegou estrada ruim na vida? Minha mãe paranaense e capixaba. Estrada ruim? Pegou estrada ruim na vida ou não? Meu Deus do céu. Esburacada, sem sinalização, na escuridão. Andou de pneu baixo. Andei de pneu careca. Pior que isso, andei de carona. Você tá muito bem, cara, pra quem pegou tanta estrada ruim assim, hein? Andei de carona, olha que dificuldade, rapaz. As dificuldades nos forjam, né? As dificuldades nos trazem o fortalecimento que precisamos para os novos desafios quando nós vamos para o próximo nível. Muitas vezes a gente enfrenta uma dificuldade na vida e até se pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Só daqui a mais 2 milhas é que a gente vai descobrir que tudo que passamos lá atrás foi um processo de se forjar e se preparar para estar mais cascudo para enfrentar os desafios. Porque à medida que nós crescemos, maiores são os desafios, né, Felipe? Exatamente. Quanto mais degraus você escala, mais pancadaria e porrada você tem que estar pronto para enfrentar. Então,
Sim, cara, passei por muita baixa, sabe? Eu saí de casa com 15 anos de idade. É mesmo, cara? 15 anos de idade, meu Isso pai... lá em Rondônia? Lá em Rondônia. Meu pai ali com 12 anos teve uma dificuldade muito grande no comércio que ele tinha loja de roupa na época, teve que fechar, vender tudo, e aí nós nos mudamos para essa cidade que eu te falei, né? E o pouco que sobrou, meu pai comprou uma propriedade rural, e assim, ali eu com 13 anos... Ali antes, nós nos mudamos depois para esse sítio, né? Mas ali 6 meses, 8 meses moramos na cidade. E para nós sobrevivermos, nós vendíamos produto de limpeza na rua. Né? Não sei se você conhece esses produtos de limpeza artesanais que são feitos. Sim. Amaciante, desinfetante, água sanitária, a gente fazia tudo. Sua mãe fazia? Minha mãe fazia, eu ajudava ali, moleque, 13 anos de idade aproximadamente. Meu pai também. Meu pai tinha uma moto, uma XR com uma carretinha, então ele fazia a entrega desses produtos e eu, no bairro de casa e nos bairros próximos, ia de casa em casa, colocava as essências daqueles produtos no skin, né, a pitulinha pequenininho, batendo palma de casa em casa com as donas de casa, oferecendo produto. Aprendeu a vender cedo, então. Aprendi a vender cedo por necessidade, né? E foi um momento de muito conflito na minha vida, porque até os 12 eu era filho de comerciante, vida boa no interior, meu pai muito popular na cidade, de repente com 12, pô! Meu pai vende tudo para pagar conta, o pouquinho que sobrou ele jogou numa propriedade rural a 50 quilômetros de distância, e depois a coisa foi ficando mais feia um pouquinho, né? Aquele velho ditado, não tem nada tão ruim que não possa piorar, piorou. E aí fomos morar na cidade, ali eu com 13 para 14, desculpa, no sítio, né? E, cara, as condições eram muito ruins, Felipe. Não tinha energia, dava malária na época. Nossa. O interior de Rondônia dava muita malária, né? Então dava malária. Então uma condição muito ruim mesmo, muito difícil, que foi quando ali eu fiquei 1 ano e pouco. Meu primeiro empreendimento, eu contei em outro podcast, que meu primeiro empreendimento frustrado, porque não tem essa de ser bem sucedido desde sempre, a vida inteira. Você erra pra caramba, toma porrada pra caramba. É a vida do empreendedor, né? E eu me lembro que eu queria sair fora. Eu cheguei e já sabia que eu não queria ficar ali. Então eu falei, o que eu vou fazer aqui? E eu me lembro que eu plantei 1.200 pés de tomate e 500 pés de melancia. Tipo, em agosto, tomate ficaria pronto em dezembro. Dezembro eu fazia o cálculo já, né? Caramba. Cara, uma caixa de tomate custa R$50, um pé de tomate dá uma caixa de tomate, multiplicado, pô, vou fazer 60 mil, vou pegar essa grana, vou embora. Não vou... E aí foi quando não me preparei, não tinha um conhecimento adequado para plantar tomate, plantei, cresceu, quando eu amarrei ele e florou, quando os pés de tomate floraram, meu irmão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falei, agora, tá aqui a minha independência financeira. Veio assim umas 2 semanas depois uma praga, meu irmão. Matou uma ferrugem. Matou todos os pés de tomate. Não sobrou tomate nem para comer em casa. E é um ensinamento, né? Você ter vontade apenas não é o suficiente para você conseguir fazer o resultado que você espera. Né, Felipe? Com certeza. E aí, quebrei. E aí, um outro ensinamento, a diversificação. Não colocar os ovos na mesma cesta. Porque eu plantei 500 pés de melancia, certo? Sim. Poxa, produziu melancia pra caramba, irmão. Só que em dezembro todo mundo planta melancia na roça. Então não tem preço, você não vende pra ninguém aquilo. E aí o que eu fiz? A oferta tava muito alta. Tava muito alta a oferta, preço lá embaixo. Então eu acordava cedo com meu pai para trabalhar na roça, né? Para ir fazer alguma coisa com ele. E passava na plantação de melancia, quebrava uma melancia às 6 da manhã, geladinha do orvalho, comia aquele miolo da melancia gostoso. E aí melancia deu pra caramba. Deu pros vizinhos, deu pra todo mundo melancia, mas tomate foi frustrado o empreendimento. Mas logo depois cheguei pro meu pai e falei, pai, preciso sair fora, não é o que eu quero. Já tinha perdido o primeiro ano do ensino médio. Meu pai me liberou e com 15 anos eu saí de casa. Eu até digo o seguinte, né? Tem uma música caipira que é a Mala Amarela, que ela conta a história de um jovem que decide sair de casa, né? E ele pega emprestado a mala amarela do pai dele pra ir embora. E eu digo que essa música seria minha se ele não fosse covarde e voltado para casa. Porque a música conta a história que ele encontra com um camarada no ônibus, no trem, e o cara fala, não, volta para casa, ficar longe da família é difícil demais, sei o quê. E aí ele começa a passar fome nessa trajetória, vende até a mala amarela do pai dele e volta para casa sem nada, né? Eu falei, não, essa música não é minha porque eu não voltei, eu fui em busca de conquistar os meus sonhos, né? Mas eu saí de casa
com uma malinha que meu pai emprestou, né? E eu digo que não tinha nem o cachorrinho para arrastar, era só um barbantinho procurando um vira-lata na rua para amarrar e arrastar. Então, foi assim, cara, com 15 anos saí de casa e a minha trajetória na ótica começa logo depois. Logo depois disso? Logo depois. Com quantos anos? Comecei com 15 já. Eu saí com 15 de casa, eu completei 15 anos e saí de casa, né? Eu lembro que um dos dias os mais difíceis da minha vida foi o dia que eu abracei minha mãe na beira da estrada para pegar o ônibus para ir embora. Nossa. Esse foi um marco, assim, me lembro até hoje com muita clareza e nitidez esse momento, né? Mas saí, fui morar, voltei para a cidade, né? Que era a 50 quilômetros, que é Buritis. Encontrei lá um bico para fazer uma fábrica de lajota de cimento para prédios. E eu trabalhava e o dono de uma ótica passava na rua todos os dias. E ele era conhecido do meu pai, era vizinho de propriedade rural lá e tal. Ele tinha um investimento e tinha uma loja, uma ótica na cidade. E ele passou lá, acho que ao longo de um mês me via trabalhando. Falei, cara, esse rapaz deve servir para alguma coisa, porque 15 anos trabalhando sol quente. E aí foi quando ele me convidou para trabalhar de office boy, cobrador, aprender a montar óculos, bombril, né? Fazer tudo. Eu aceitei e trabalhar com ele e foi quando começou a minha história na ótica. Comecei fazendo tudo, cobrando de office boy, serviço de banco, não sei o quê. E logo depois ali, por me comunicar bem, já ter vendido na rua produto de limpeza, vender óculos era molezinha para mim, né? Então vi as vendedoras vendendo, aprendi rapidamente a vender óculos e quando foi ali com 2, 3 meses eu era vendedor. Caramba, que legal. Já tinha abandonado a Monarquinha, que era uma Monark que eu usava para fazer cobrança na rua. E já era vendedor da loja, me destacava, ia muito bem. Então, eu decidi na vida ser empreendedor, empresário, ter negócio desde sempre. Não necessariamente escolheu o nicho ainda, o ramo e tal. Exato. Entendo que isso é a minha vocação e o meu propósito. Mas não sabia em quê, né? Então, eu escolhi empreender e ser empresário. No entanto, a ótica me escolheu. Porque eu não escolhi a ótica. Aconteceu, de repente comecei a trabalhar e desde então na minha vida nunca mais deixei de trabalhar no segmento. Que legal, cara, que bacana. E aí, com que idade você empreendeu sozinho? Já começou a empreender no ramo da ótica? 19 anos. Nesse meio caminho, eu com 17 anos de idade, eu recebo uma proposta para me mudar para a capital do Acre, Rio Branco do Acre, aos 17 para 18 anos. Cheguei no Acre, faltavam 20 e poucos dias para eu completar 18 anos de idade. Fui convidado para ser gerente de vendas de uma ótica que ia inaugurar. Aceitei o desafio. Foi eu e um amigo, né? Fomos juntos morar no Acre. Trabalhei 1 ano nessa loja. 1 ano depois, encontrei uma pessoa que tinha uma ótica e queria vender. Se encontramos em uma galeria. Não era um shopping como esse, mas era uma galeria. Era a maior da cidade. Ele falou, Tony, queria falar com você. Tô com a minha loja aqui, não vai muito bem. Quero te vender ela. Eu falei, eu compro. Só não tenho dinheiro. Mas se você fizer uma condição de pagamento interessante, eu compro de você. Ele falou, rapaz, não posso, tal. Falei, por que você não me arrenda, então? Como assim? Não, eu te pago uma comissão sobre o que eu vender. Cara, fizemos negócio no mesmo dia. No outro dia eu tava contando o estoque da loja dele. E eu abri o meu primeiro negócio aí, que na época era o nome Óticas Mais, na capital do Acre. Ele me arrendou, uns 5, 6 meses depois ele me fez uma condição boa. Eu digo que eu comprei meu primeiro negócio com 2 entradas. Uma foi a coragem, a segunda foi 10 folhas de cheque do Banco do Brasil. Nossa. E aí 6 meses depois ele me vendeu, fez um parcelamento, fez um preço legal, eu comprei. Então, aos 19 anos... E você correu um risco, né? Porque você deu uma levantada no negócio e depois se ele quisesse... Corri um risco. Correu um risco. Melhorei um pouquinho o negócio, né? Só que assim, eu não tinha grana, cara. Então, assim, ele ia vender para outro ou para mim nas condições que eu podia pagar. Não é nem que eu queria. Eu não tinha escolha de querer alguma coisa naquele momento. É que eu podia. E aí ele aceitou por um valor, na época, interessante. Me parcelou em 10 vezes realmente no cheque. Eu trabalhei, corri atrás e paguei, cara. Então, aos 19, foi meu primeiro CNPJ. Que legal. Ô, Tony, eu escuto histórias como a sua e eu gosto sempre de pensar nessa jornada, né, cara? De como que a pessoa começa a empreender. Eu sempre tive esse desejo de empreender também,
Mas para mim foi algo muito... cara, como é que eu posso te dizer? A minha vida foi muito tranquila. Eu já tive uma jornada tranquila na minha vida. Meu pai já tinha alcançado uma posição legal. Então eu bati muita cabeça. Eu quis aproveitar a vida antes de poder fazer isso. Eu não tinha estrutura ainda para poder aproveitar a vida. Hoje eu tenho outra consciência, né? Outra realidade de pensamento e tudo mais. Mas você me falando, cara, um cara com 19 anos, primeiro, com 15 anos você saiu de casa. Meu pai me conta um pouco disso também. Meu pai com 13, 14 anos era homem formado, né? Você com 15 anos tomou uma decisão muito difícil de sair de casa, né? E aí a gente sempre lembra daquele mindset, né? Decisões difíceis, vida fácil. Decisões fáceis, vida difícil, né? Você lá atrás você começou a tomar decisões difíceis que iam te projetar para algo que ia tornar a sua vida mais fácil no futuro, né? Como é o futuro de hoje. Mas, cara, você enxerga muito diferente, aliás, é muito diferente a jornada dessa galera lá de trás, né, de um cara de 15 anos lá de trás, 19 anos lá de trás, e a galera de 15 a 19 anos de hoje. O perfil dos nossos jovens hoje, cara, são pouquíssimos que têm esse tino empreendedor, de desejo de empreender, e hoje as condições são muito mais fáceis do que eram antigamente. Por que você acha que isso acontece, cara? Lá atrás, eu vejo vários exemplos de pessoas que hoje galgaram posições em empresas fortes, construíram impérios, e hoje a molecada, cara, com 15, 20, 25, não tem tudo nas mãos para fazer e não fazem. Como que Felipe, eu já sou dessa geração, né? Eu tenho 33 anos. Então, as dificuldades que meu pai enfrentou, né, fizeram com que eu prematuramente tivesse que tomar algumas decisões que quem sabe eu não tomaria se não tivesse enfrentando as dificuldades que enfrentei. Então eu não sou aquele cara que fala, pô, meu pai tem grana, vou muito bem, mas eu com 15 anos quero sair de casa, quero fazer minha vida. Não, eu fui obrigado, né? Eu fui como uma borboleta dentro do casulo. Chega uma hora que ou você sai do casulo e voa ou você morre, né? Se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, eu estaria, quem sabe, até hoje você lá. Não teve escolha, naquele caso, eu não tive escolha. Se eu quisesse algo bom para minha vida, tinha que ser naquele momento, sabe? Então, foi uma dificuldade que enfrentei. De outro modo, foi uma oportunidade que Deus me deu para eu me mover. A dificuldade faz a gente se mover, né, cara? Então, muito cedo eu tive que me mover, tomar decisões difíceis, como enfrentar meu pai e falar, pai, preciso sair daqui. Não é o que eu quero para minha vida. Pode ser que o senhor queira isso para sua vida. E eu respeito. Mas não é o que eu quero. Agora, você amadurecer tão cedo assim é uma coisa que para quem 30 e poucos anos, 33 como eu, você também é um jovem, cara, não é comum mais. Agora, 10 anos depois, 15 anos depois, né? Estamos falando de 18 anos depois aproximadamente, estou com 33, a geração de 15 anos hoje, né? Eu entendo assim, o Felipe, nós temos duas gerações hoje. A geração que realmente não quer nada, não quer nada. Com 33 anos, minha idade, tem gente pensando o que vai fazer da vida ainda. Se vai fazer faculdade, se não vai, né? Então, é uma geração muito infantilizada, que com 20 anos, 22, 25, não tem responsabilidade de homem e de mulher ainda. Então, tem uma fatia grande da juventude dos jovens que tem esse comportamento, né? Mas existe uma galerinha aí num nicho menor dessa idade que também é muito empreendedora. Tem uma galera com uma percepção do digital diferente. Exato. Uma percepção que eu não tenho, porque não é minha formação. Mas tem uma galera ganhando muita grana muito cedo, ficando multimilionária antes dos 30 também. Tony, mas são poucos. Realmente são poucos. No geral, a gente tem uma juventude desinteressada, né? Descomprometida com resultado, com deixar um legado, com fazer acontecer. Talvez pela facilidade. Que tem hoje, né? E aquele velho ditado, né? Dizem que um grande erro de um pai é falar, olha, eu me dedico, eu trabalho para ganhar meu dinheiro para que o meu filho não tenha que passar tudo que eu passei. Esse é um grande erro, né? As minhas filhas, eu até fiz um Reels ontem no meu Instagram, as minhas filhas, domingo, a minha mais velha começou a andar de bicicleta. Né? A minha mais novinha, ontem à noite, estava eu dando aula para ela lá, para ela aprender a andar, já começou a dar os primeiros passos, ainda não sentiu a confiança necessária para deslanchar. Cara, mas o processo é dolorido. A minha filha caiu, saiu sangue do braço,
deu umas bicadas na canela com o pedal da bicicleta. E essa geração não quer sentir a dor necessária para o crescimento, cara. A zona de conforto é mais interessante, né? Então, assim... É um processo do nosso cérebro, né? O PlayStation é mais confortável. Mais gostoso. A Netflix é mais gostoso porque tá prontinho e é no celular, meu tempo. Né? Então é uma geração que vem se acostumando com ter as coisas no seu tempo. E a vida real não é no nosso tempo. A vida real é à medida que as coisas acontecem, você vai tendo que se desenvolver, ter resiliência para enfrentar os desafios que se apresentam. E aí, nesse ponto, uma geração que tem tudo na mão é uma geração que não está preparada para os problemas. Não dá valor para nada, né? Então, meu desafio e o seu para os nossos filhos, inclusive, é mesmo que minha filha mora numa casa que eu sonhei a vida inteira ter, né? No entanto, para ela está crescendo com aquela realidade. Para ela, esse é o normal. É o normal dela. Agora, como formar a minha filha de modo que ela entenda que mesmo assim ela precisa crescer, se desafiando, querendo mais, querendo crescer, se desenvolver, ter conquistas a serem alcançadas e não depender do pai. Talvez entender que, o meu ponto de partida, filha, foi aqui. Isso. E eu cheguei até aqui. O seu ponto de partida é esse. E você tem que ir muito mais longe. Exato. Dizem que a alegria do professor é formar um aluno que vai além do que ele, né? Os nossos filhos é isso, são nossos alunos da vida, né? Cara, isso é um desafio muito, muito grande, né? Porque eu tenho uma menina de 5, fez 5 agora dia 14, e um meninão de 1 ano e 3 meses. E eu vejo muito isso, cara, eu olho pra minha história, vejo o que eu vivi com os meus pais, aí eu já vejo... Né? Eu reconheço muito de mim na minha filha, da minha personalidade na minha filha, eu já percebo, cara, ela já é muito parecida comigo. E como eu hoje tenho muita consciência do que eu sou, da onde eu vacilei, do que eu preciso crescer em mim, eu já falo, cara, eu preciso tratar isso nela, eu já percebo uma facilidade nela aqui, eu já percebo uma dificuldade nela ali, eu já falo, cara, eu preciso ir podando. Cara, acho que... Agora você falou um ponto importante, né? Imagina que se a gente consegue imprimir, né, essa autorresponsabilidade dos nossos filhos, mesmo que eles tenham uma vida muito mais confortável que a nossa. Poxa, eles vão chegar muito mais longe também. Muito mais longe, cara. Né? A questão é mostrar para eles que a mediocridade não é aceitável. Isso. Né? Olha, filho, você até mora numa casa boa, mas você vai sair de casa, vai se casar e vai ter uma família. E você vai ter que construir mais do que o papai e a mamãe construiu. Então, você vai ter que escolher uma pessoa certa que pense assim também para constituir essa família com você, né? É o desafio, meu irmão. É o desafio dos pais, né? É o nosso maior desafio. Você tem 2? Tenho 2 filhas, sou casado com a Catiúcia. Um beijo pra Catiúcia, minha esposa. Estamos viajando hoje à noite, né? A gente vai comemorar 10 anos de casado. Que beleza. Casei muito cedo, né, Felipe? Casei muito cedo, me converti com 17 para 18 anos de idade. Cara, quando ele se converte ao cristianismo, a Jesus muito cedo, ele quer 2 coisas, romper e casar. Ele só quer isso. Então eu tinha muito foco, então eu queria muito crescer, me desenvolver, ser bem sucedido, né? E queria me casar, cara, constituir uma família. Você se converteu em qual igreja? Cara, eu me converti lá em Buritis, antes de eu ir embora pro Acre ainda, com 17 anos. Numa igreja chamada Missionário Unido do Brasil, em Múbio. Uma igreja que tem mais de 50 anos no Brasil, mas ela é pequena, ela não é grande, não. Mas achei interessante você falar assim, que o cara, quando se converte, ele quer romper e casar, irmão. Porque esse não é um mindset padrão das igrejas, cara. Eu também sou cristão, acabamos de falar sobre isso. Mas, normalmente, a galera cria uma ojeriza ao dinheiro, como se... Pelo menos isso vinha lá de trás, né, cara? O cristão, por exemplo, primeiro o reino, depois as outras coisas serão acrescentadas e tudo mais. Então o cara fala assim, não, eu não posso... Cria uma ideia de que o rico, ele não é uma pessoa correta, a pessoa que tem muito, ela não é uma pessoa do bem. Então isso é um mindset que tem muito nas igrejas também. Eu achei interessante você falar o contrário para mim. Tá mudando, Felipe, assim... Por exemplo, hoje eu sou o líder na minha igreja da Rede Prosperity. Depois quem está nos acompanhando pode seguir lá nosso Instagram. É a rede de empreendedores. Nosso ministério entende que
Tudo que você faz é um ministério se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, se você entende que você está cumprindo a sua missão na terra e está cumprindo o seu propósito. E nós entendemos, o nosso líder entende, que não é todo mundo. Para você servir a Deus, você não tem que ser um pastor apenas. Então entende que você pode servir a Deus fazendo um podcast. Você pode servir a Deus tendo um negócio, porque quando você é empresário, você emprega, você gera renda, você abençoa a vida de quantas famílias tendo dignidade através do emprego. No meu caso, eu empreendo hoje com as lojas do IVS, do Instituto Visão Solidária. Então, nós vendemos na Ponta Ocos, mas do lado de cá nós somos uma franquia hoje e nós temos alguns cases de franqueados, cara, que tinham uma vida antes e depois que abriram uma loja, começaram no empreendedorismo, conseguiram conquistar, melhorar seus salários, comprar um carro melhor, comprar um apartamento, uma casa. Então, veja. Conquistar dignidade, né? Isso é um propósito. Deus ama. Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Se o dinheiro que eu ganho impacta a vida das pessoas, e se eu entendo que eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado, então eu estou fazendo a vontade de Deus e eu estou vivendo o propósito de Deus para minha vida. Então a coisa é mais ampla, né? Esse mindset mudou. Tem quem pensa que para servir a Deus tem que ser pobrezinho, né? Não pode gostar de dinheiro. E aí a minha amiga Grace chama isso de mentalidade de escassez, é o bloqueio de escassez. Quando você entende que você não pode prosperar para você servir a Deus. Agora veja, quem serve mais a Deus? Porque quando você tá pobrezinho, com dificuldade na escassez, Deus é sua única saída, cara. Exato. Você não tem outra opção, você não pode escolher outra coisa a não ser Deus, porque é Ele que vai, de alguma forma, fazer um milagre na sua vida e vai tirar você dessa condição. Então você faz isso por necessidade até. Agora, quando você tem tudo, quando você é o rei Davi, por exemplo, da Bíblia, tem tudo, mora num palácio, e Deus olha para você e diz, você é um filho segundo o meu coração. É mais difícil, né, Felipe? Então esse é o nosso desafio de cristão, é prosperar, cumprindo o nosso propósito, né? Gerando oportunidades e conseguindo preservar a nossa essência em Deus. Esse é o grande desafio, cara. Eu sempre digo, né, até a ARC, né? A ARC vem da Arca, né, da aliança mesmo. Ah, legal. É uma menção que a gente faz. E a ARC, ela tem essa filosofia Kingdom Business. É um negócio do reino. Aqui a gente é um negócio que existe para abençoar a vida das pessoas, fazer as pessoas alcançarem seus objetivos, seus sonhos, e a gente facilitar a vida das pessoas com tudo que a gente conhece, com toda a nossa energia. Então, um pouco da nossa energia está nisso também. Amém. E, cara, muito legal. Nós precisamos ocupar os espaços. Exatamente. E é aquela coisa, né, cara? Se você não tem, por exemplo, se você não tem um carro, você não pode dar uma carona para alguém. Exato. Mas se você tem uma frota, você pode levar muita gente, né? Então é até onde Tomó alcança, né? É até onde Tomó alcança. É até onde Tomó alcança. Então, cara... E quanto mais ela alcança, mais impacto você causa na vida de quem está à sua volta e até quem está distante. Exatamente. Então eu acho que a gente vive no Brasil, né, cara? O Brasil é um país riquíssimo, né, cara? De oportunidades, de potencialidades que a gente precisa explorar. A gente precisa explorar, precisa alcançar e precisa fazer com que as pessoas se desenvolvam, cresçam e sejam abençoadas também. Porque a galera vive uma escassez muito grande no Brasil, né, cara? E esse mindset agora tá vindo, né? Da galera tá descobrindo aí. A galera teve esse primeiro contato com isso através dos coaches que popularizaram esses ensinamentos e tal, mas isso é muito antigo, cara. Muito antigo e assim... Cara, eu desde, por exemplo, de 15 anos, pai... Preciso sair, preciso conquistar o meu sonho, né? Tem gente que traz consigo essa vontade, essa determinação. E tem gente que desenvolve isso no tempo, né? Não tem o certo nem o errado, porque cada um tem uma personalidade, cada um, né, vem de uma base, cada um vem de uma visão de mundo diferente. Tem gente que não empreende porque vem de uma visão de mundo muito diferente, cara. Você imagina, eu conheço gente que largou o emprego público para empreender. Mas eu conheço gente que talvez largaria uma empresa produzindo 100 mil reais por mês para ter um salário, para um emprego público de 15 mil reais por mês. Pela segurança. Por quê? Porque isso é uma impressão que essa pessoa traz da sua família, da sua formação, do seu pai, da sua mãe, né? Então, a formação influencia muito. É um paradigma, né? Meu pai sempre foi ousado. Sempre acreditou,
né? Um tanto quanto louco. E o empreendedor tem que ser um tanto quanto louco, né? Eu acho que eu herdei um pouco do meu pai também disso. Porque meu pai, eu sempre vi meu pai fazendo muita coisa. A história que eu tenho na cabeça do meu pai foi o primeiro cara lá em Primavera, por exemplo, que teve uma locadora de vídeo. E aí, na época, a galera não tinha videocassete. Eu lembro muito ele contando sobre isso. Ele montou locadora de vídeo e o povo não tinha videocassete. Ele estava tão à frente do tempo dele, né? Aí ele pegou e foi em São Paulo, não sei se ele foi em São Paulo, ele conseguiu 2 videocassete e aí ele alugava os videocassetes. Para a pessoa poder alugar a fita, ele ia lá, instalava o videocassete e alugava a fita dele. E, cara, meu pai empreendeu em muita coisa. Então, a gente tem uma cultura na minha casa. O meu pai... poucas vezes na vida trabalhou para alguém. Meu pai também. A minha mãe também. Poucas vezes na vida trabalhou para alguém. E eu herdei isso dele, cara. Eu sou um cara que, bicho, tem uma dificuldade enorme de me encaixar numa estrutura e ficar preso nela e ficar limitado, entendeu? Eu sou um cara que eu sempre quis realizar. Porque você é um águia, né? Você tem a característica de águia, de quem sonha, projeta, realizações. É um perfil comportamental seu. E eu também tenho isso. E assim, quando você vai estudar nessa questão dos coaches, etc., o comportamento, perfis comportamentais e tudo mais, você é um visionário, né? Você quer realizar projetos extraordinários, etc. E eu tenho essa característica grande, também. Né? Você sempre fica... E eu sou agressivo, porque eu também tenho muito do tubarão, daquele cara que vai pra cima e tudo mais. E é bom, né? Porque daí você realiza. Mas que legal, que legal. Eu estudei, desenvolvi um pouquinho de conhecimento nessa área. Eu gostei muito do conhecimento dos temperamentos. Você deve conhecer, né? O Ítalo Marcilli, ele fala muito sobre isso. E eu entendi no momento da minha vida que eu era sanguíneo total. Total sanguíneo. Eu falei, cara, eu não posso ser só sanguíneo, porque o sanguíneo, ele gosta só da relação, ele gosta só dos momentos ali de compartilhar, compartilhar bons momentos, né? Compartilhar boas risadas e tudo mais. E eu me vi, cara, falei, cara, eu fiquei minha vida inteira preso só nisso. Eu tenho que pegar um pouquinho do colérico. Aí eu comecei, não, cara, eu tenho que ser mais colérico, eu tenho que estar mais de olho nos meus objetivos, porque muitas vezes eu deixo os meus desafios, os meus objetivos para cuidar de quem está à minha volta e atender as pessoas e sempre muito... E entra a questão do foco, né? Entra a questão do foco. Então a gente perde o foco muito fácil. Falei, não, preciso treinar isso aqui. E esse que é a grande questão, né? Da gente ter consciência, assim, né? Voltando um pouquinho no seu pai, na história do seu pai, o quanto que a videolocadora nos ensina muito, né? O que a videolocadora nos ensina? Ensina que quem não muda morre. Sim. O quanto que no empreendedorismo, no século em que nós vivemos, é importante você estar extremamente antenado às mudanças de comportamento de consumo e do mercado, né? Ó, locadora, não tem mais locadora, né? Há 20 anos atrás tinha locadora. Eu ia alocar, não era nem DVD antes, era fita, depois foi pro DVD e enfim... Olha como que muda. E hoje, enquanto que outrora nas décadas passadas, a cada 10 anos as coisas mudavam, agora muda a cada 6 meses. Nós vivemos na inteligência artificial agora, né? Que o empresário tem que trazer para dentro a inteligência artificial para desenvolver o seu negócio, o seu marketing, o seu audiovisual, enfim. Nós temos que estar muito antenados às mudanças, né? Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. E eu sempre digo isso, quem não muda morre. Exatamente. Quem não muda morre. Alguém está fazendo algo mais criativo, mais atraente para trazer a atenção do seu cliente. Quando você tem a atenção, você tem audiência, você tem engajamento e você tem clientes fidelizados. Exatamente. Né? Então temos que estar muito antenados a essas mudanças. Antes da gente começar a falar sobre empresa e tudo mais, eu quero você falou do meu pai, você voltou no assunto do meu pai, esse aqui é um livro dele. Entre tantas coisas que ele já fez, ele escreveu um livro. E esse é um livro que conta histórias, né, reminiscências lá de Primavera do Leste, Primavera com e sem flores, tem muitas histórias lindas aí. Que bacana. Eu amo Primavera, cara, tá? Meu pai é um contador de histórias maravilhoso. É mesmo? Cara, Temos loja em Primavera do Leste, temos loja lá. José Antônio de Castro Leite Nogueira. Show de bola. Parabéns, seu José. E é isso, cara. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, então, cara. Que eu acho que hoje o teu foco, né, o teu core tá em empreender e crescer, né? Então me fala um pouquinho desse desafio aí da IVS. Como que surgiu a IVS? Quando surgiu a IVS? Cara, a IVS nasceu bem depois, né?
eu me mudei para o Rio de Janeiro no início de 2015. Eu queria aprender mais, queria me desenvolver. Então eu saio do Acre e vou para o Rio de Janeiro trabalhar em uma indústria que produzia lentes oftálmicas para óculos, né? E eu tive a oportunidade de atender algumas grandes redes, trabalhar como supervisor comercial, conhecer o mercado profundamente. E aquele rapaz que era do interior, que tinha muita vontade, mas não tinha o conhecimento suficiente, quando vem para o Sudeste, né, começa a conhecer tudo, começa a encontrar algumas oportunidades, né? Uhum. E a primeira oportunidade que nasceu ainda em 2015 foi, caramba, né, com acesso à indústria que eu tenho hoje, tanto de lentes quanto de armações, se eu juntar isso aqui, criar esse produto para eu levar para cidades, né, do interior do Brasil, do norte, nordeste, centro-oeste, em cidades menores, vamos dizer assim, né, e levar um óculos mais acessível, isso vai ser um sucesso. E foi aí que nós começamos. Eu trabalhando na indústria, montei paralelamente uma estrutura, liguei para um ex-funcionário, falei, cara, eu tô com uma ideia. Vamos começar a realizar aqui a Semana da Saúde Visual. Vamos para cidades, vamos oferecer óculos aí, metade do preço que é praticado nessas regiões. Você é meio copywriter, então. Olha que loucura, né? Isso. Tem uma cópia ali e tal. Exato. Pô, mas como assim? Então, não, nós vamos vender 500 óculos em uma semana, por cidade. Nossa. Enfim, começamos, né? Na primeira semana não deu 500, mas deu 400 óculos. Vendemos 400 óculos. Foi um sucesso. Era outro nome que a gente usava ali naquele iniciozinho. Um dia uma funcionária chegou e falou, Tony, o que nós fazemos tem um propósito muito bonito, porque a gente ia, atendia a população, realmente vendia óculos com valores acessíveis. Só que se nós o chamarmos ótica, as pessoas vão colocar a gente no mesmo balaio, vão achar que é a mesma coisa. Precisamos de um nome que conecte com a missão e propósito pelo qual nós existimos. Falei, você tem razão. E aí pensamos em vários nomes, nasceu o Instituto Visão Solidária. Então é um nome diferente, né, mas que conectou muito com aquilo que nós fazíamos. 2016, um ano depois, nós tínhamos escritórios em alguns estados brasileiros, atendíamos em torno de 6 mil pessoas, vendíamos em torno de 2 mil óculos. Caramba. E era um sucesso. Foi quando em 2017, já em 2017, eu decidi sair da indústria, né? Só uma pausa. Você deve ter sido um dos players que popularizou o óculos, né? Cara, tem muita gente que tem uma contribuição nisso, mas com certeza o que nós fazíamos como Instituto Visão Solidária em 2015, 16 e 17, democratizou né, a experiência do óculos para as pessoas que tinham muita dificuldade de terem acesso a um óculos com qualidade e num preço acessível. Porque o óculos sempre foi tido como uma coisa cara, né? Puxa, exatamente. Preciso comprar um óculos. Você sempre vê o pesar quando a pessoa fala, nossa, eu preciso trocar meu óculos, porque é caro e tal. Uma das missões do Instituto Visão Solidária até hoje, se você entrar em uma loja nossa, tem lá a frase, democratizando o acesso ao óculos no Brasil. Né? E aí, 2017, você é da indústria, vou montar a loja física. Caramba, era uma coisa móvel e agora vou montar uma loja física. E foi quando eu decido me mudar para Cuiabá, porque nós já tínhamos uma base que atendia o interior do Mato Grosso do Sul, em Cuiabá. Vou montar primeiro loja física em Cuiabá, cidades boas de potencial do interior, porque o Mato Grosso bombando, explodindo, e com o sonho de ir para o Brasil, mas... né? Vamos começar ali com 2, 3 lojas. 2018, nessa primeira loja física do Instituto Visão Solidária, com essa comunicação diferente. E o forte do Instituto Visão Solidária é a comunicação, porque nós sabemos quem é o nosso público e quem é o nosso cliente. Então nós não perdemos dinheiro, tempo, recursos de buscar a atenção de um público que não é nosso. Nosso público é o público C&D e a nossa comunicação é objetiva e direta para esse público, que é o público que mais consome no Brasil e no mundo. Sim. Né? E aí nasce em 2018 a primeira loja física do Instituto Visão Solidária, no centro de Cuiabá, e foi um grande sucesso. Uma loja com... Não é só o nome diferente, né? A experiência de uso e de compra do cliente do Instituto Visão Solidária também é diferente do habitual, do convencional. Né? E a ideia sempre foi essa, né? Estigar o mercado na perspectiva de as pessoas olhar para nós, poxa, o que é isso? Como assim? Né? E aí quando o cliente ele entra dentro da loja, ele tem uma experiência também diferente, não é só o nome.
Então, os produtos eles estão todos expostos, a gente trabalha com preço único nos valores. Trabalhamos preço único nas armações, em qualquer armação é o preço único. Quanto é uma armação lá? É R$ 49,99. Porque nós somos um Instituto Visão Solidária. Nós carregamos a solidariedade em nosso nome. Então, quando nós nascemos como loja física, nós temos que ser solidários também ao usuário do óculos. Então, nós somos solidários do ponto de vista que ele economiza na armação, de modo que ele possa pegar essa economia e investir em uma lente melhor, com mais tecnologia, com mais tratamento, que possa proteger melhor o olho dele e entregar mais qualidade visual. Então você economiza na sua armação, que você poderia pagar 300, e hoje 400. Tem armações de qualidade que são mais baratas. Tem armações baratas, de qualidade mais baratas. Então você economiza aí 200, 300 reais uma armação nossa, de modo que você possa pegar esse valor e investir na lente. Então a gente estimulou o formato de loja no self-service, no autoatendimento. O cliente entra, ele pode experimentar quantas armações ele quiser, né? A orientação antiga de ótica era, olha, se você mostrar muita armação para o cliente, você vai confundir ele e ele não vai comprar, ele vai querer ver em outro lugar. A gente quebra isso, né? Porque a gente democratiza o acesso ao óculos no Brasil. E a democratização do gosto, do uso, do consumo do cliente é diferente também. O que é bonito para mim é feio para você. O que é feio para você é bonito para mim. Então não é razoável o meu vendedor querer induzir você ao produto que você vai usar, a armação e óculos de sol, enfim, que você vai usar. Então você, no Instituto Visão Solidária, sabe quanto você vai pagar, não se preocupa com isso. E nós estimulamos você a experimentar quantos óculos você quiser para você realmente encontrar aquilo que você se sente bem. Caramba, cara. Então é uma experiência diferente, né? Então é essa experiência, depois na escolha das lentes também, nós temos tecnologia própria, marcas próprias. Como assim tecnologia própria? Nós temos o desenvolvimento dos nossos desenhos, né, dos campos de visões que nós utilizamos e vendemos para o nosso cliente, validado com tecnologia de ponta e que nós terceirizamos a produção, mas que nós carregamos conosco esse know-how de desenvolvimento e tecnologia de cada desenho, para a gente oferecer para o mercado na ponta um produto de tecnologia com qualidade e com preço acessível. E que vai resolver a dor do cara mesmo. Que vai resolver a dor. Pra ele. E que você... Sabe o que é legal em uma loja do Instituto Visão Solidária? É que no final das contas, o cliente, além de ter essa experiência incrível, ele vai embora com a sensação de que ele ganhou algo. E, cara, não tem melhor sensação você como consumidor quando você compra algo e vai embora falando assim, eu ganhei. Nossa. Cara, nessa negociação eu saí ganhando. Nossa, que da hora esse insight. Sabe o que isso estimula? Isso estimula recorrência. Recorrência, indicação. Indicação. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, as nossas lojas que tem mais de um ano, tá certo? Quando nós pegamos o sistema e fazemos o levantamento, tá certo? De origem de cliente, porque todos os clientes que compram em lojas nossas têm que ser informados no sistema através de qual origem ele veio. Foi do tráfego pago, foi indicação, estava passando na rua, viu a nossa fachada, chamou a atenção, entrou, enfim, tem várias origens. Foi televisão, foi rádio, e acredite, a maior parte das lojas que tem mais de um ano de existência, porque o óculos... ele é um produto de recorrência. O oftalmologista orienta que a cada 12 meses você retorne para fazer uma nova consulta e ele vai passar uma nova receita. Consequentemente, você vai fazer um novo óculos. Mais de 50% dos clientes com lojas depois de um ano é ou de indicação, gente que veio, gostou da experiência, indicou um amigo, ou já pessoas que já são clientes. Então imagina, você ter um negócio que depois de um ano de existência... metade do que você vende, cara, é gente que tá voltando para comprar com você ou gente que quem comprou indicou para comprar com você. Cara, isso é muito doido. Isso é incrível, que é um marketing barato. Porque óculos é uma coisa assim, cara, você vai num lugar, você gostou de um óculos, você compra. Não, o cara tá voltando lá para comprar o seu, né? Tá voltando para comprar o seu, por quê? Porque gostou da experiência. E é isso. E compra a experiência, né? A galera não entende muitas vezes que marcas não vendem produtos apenas, né? Marcas vendem experiência, vendem emoções. Você falou isso antes de nós começarmos. Tony, venda é emoção. E nós crescemos fazendo curso e entendendo que realmente a tomada de decisão para uma venda
né, ou para uma compra, é num momento de emoção, de tristeza, de alegria e tudo mais. Exatamente. Agora, depois disso, o que fica para o cliente? A percepção que fica para o cliente depois da tomada de decisão é o que importa. Porque se é uma alegria, a razão, exatamente. Se é uma alegria, poxa, saí ganhando, pô, que legal. Ó, comprei... aí que ele pensou. Aí que ele pensou. Comprei esse óculos aqui na loja, lá no IVS, no Instituto Visão Solidária. Cara, o meu outro ficou 2.000, paguei 1.400 nesse, ganhei 600 e tá muito bom. Efeito comparativo. Tá legal, tá gostoso, tô usando, tá interessante. Vou voltar, amigo. Melhor que isso, vou indicar. E aí nós temos um sistema, né, dentro das nossas lojas, que nós utilizamos o marketing por indicação ao nosso favor. A maior parte das empresas gasta rios de dinheiro captando novos clientes, não trabalha o seu banco de dados para fortalecer o marketing por indicação e o fortalecimento da sua carteira. Então nós damos muita atenção a gerar experiência na loja, mas depois continuar com o relacionamento com o cliente da nossa carteira e usar esse relacionamento para que ele seja um propagador, ou seja, um propagandista para os amigos de que é legal comprar óculos no Instituto Visão Solidária também. Aí é o marketing por indicação. Então a gente usa muito isso ao nosso favor. E além disso, essa pegada de instituto que vocês acabaram criando, gera isso, né? O cara acha que ele está comprando, na mente do seu cliente, ele está assim, poxa, eu vou comprar lá no instituto, porque é como se você fosse uma instituição meio que filantrópica, que vendesse barato porque vocês dão um desconto mesmo, alguma coisa nesse sentido. Essa curiosidade, ela é gerada. Eu já fiz essa pesquisa, né, de perguntar para o consumidor da rua. Mesmo, quando eu vi Instituto Visão Solidária, eu pensei, pô, deve ser um projeto, alguma coisa que é fomentada pelo governo para ter um subsídio para poder dar um desconto para as pessoas mais carentes. E toda essa curiosidade gera curiosidade positiva para que a pessoa entre. Porque assim, quando você tem algo muito diferente... Eu, por exemplo, outro dia parei em frente a uma conveniência, eu precisei de 5 minutos para entender que era uma conveniência autônoma. Porque a comunicação eu não conseguia entender o que era aquilo, como que eu comprava, sabe? Então tem que tomar cuidado quando você cria algo muito diferente, né? Mas graças a Deus o IVS, eu já fiz essa pesquisa, é isso que o consumidor lá de fora pensa. Cara, deve ter alguma coisa mais barata, algum incentivo, deve fazer consulta aí, exame de vista, eu devo ganhar alguma coisa nesse negócio. Com certeza, cara. E aí a pessoa entra, compra e sai com a sensação de que ganhou. Que sacada, bicho. Porque economizou, porque teve uma experiência diferente na escolha e deu certo, né? Já foi questionado, Tony, mas poxa, meu irmão, o meu desafio agora... E aí, já partindo para a evolução do negócio, né? Em 2022, nós lançamos a comercialização de lojas do Instituto Visão Solidária no franchise, né? Em franquia, no modelo de franquia. Dia 25 de novembro de 2022, há 1 ano e meio aproximadamente atrás. Quando nós lançamos, nós tínhamos 7 lojas próprias. 7 lojas próprias, validadas, dando resultado, crescendo, vendendo bem, fazendo lucratividade entre 20% e 30%. Cara, como que a gente cresce isso pro Brasil, né? É aquele negócio do águia, né? Do projeto, do sonho. Não, fui estudar, o melhor modelo é o modelo de franquias. E aí contratamos uma empresa, formatamos, validamos, final de 22 a gente lança a comercialização. Janeiro de 2023, primeira loja, ou seja, a 8ª loja, a primeira de uma franqueada. E aí vamos para cima, 2023. O ano de 2023 nós fechamos com já 44, 45 unidades, né? Quantas já estão operando hoje? Operando, são 40 e poucas unidades operando, Deus, hoje abertas, funcionando em 16 estados brasileiros. E temos a missão de, até o final desse ano, buscarmos 100 unidades vendidas. Estamos com muita força nisso. Então, o nosso desafio agora qual é? Agora mudou o business. Agora a minha missão é conectar ao nosso propósito, à nossa missão, tá certo? Empreendedores que estão buscando por negócios que têm propósito, que impactam a vida das pessoas, que geram uma experiência diferenciada para o consumidor final. E aí você já precisa ter uma cultura muito forte, né, cara? Com certeza. E nós temos uma cultura muito forte, o time ama, a gente tem uma rotatividade de clientes assim muito baixa. Desculpa, de colaboradores, né? Funcionários, etc. É muito baixa, porque o povo ama trabalhar no IVS por conta que impacta realmente a vida das pessoas. E agora a nossa missão
a gente está com próximo de 60 unidades já vendidas, chegarmos até o final do ano com o mais próximo possível de 100 unidades e encontrar esse empresário que busca por uma franquia validada, que dá resultado, que dá lucro, mas que mais que isso, que tem um propósito e uma missão muito bacana e bem definida, sabe? Os nossos franqueados, a gente já tem 7 multifranqueados, franqueados que tem mais de uma loja. Inaugurou ano passado, validou e já foi para a segunda. Olha que legal. E o que é bacana? Eu tenho alguns franqueados, Felipe, que falaram para mim assim, Tony, eu vim pro IVS porque eu queria um negócio que tivesse propósito. Não é só ganhar dinheiro. Tem que ter propósito, tem que impactar a vida das pessoas. E nós impactamos tanto do ponto de vista de gerar essa experiência da pessoa ter acessibilidade, né, comprar o óculos, né, com uma experiência diferente, como nós também, parte daquilo que nós fazemos como resultado, destinamos para o nosso projeto social, que é o projeto Criança de Visão, que nós lançamos com o propósito de, no tempo, à medida que nós crescermos, impactarmos 100 mil crianças no Brasil e doarmos 20 mil óculos. Então, todos os nossos franqueados, eles são engajados com o projeto Criança de Visão e eles fazem doações de óculos em suas cidades. Então, veja, eles ganham dinheiro, né, prosperam, abençoam a vida das pessoas. E abençoa a vida das pessoas. 33% do abandono escolar nas escolas públicas está relacionado à baixa visão. E uma mãe e um pai que não sabe disso, do ponto de vista cultural, não sabe, não vão saber e não tem condições financeiras para pegar o filho, levar para fazer uma consulta com um oftalmologista e pagar 500, 600 reais, 400, que seja, em um óculos. Agora, quantas crianças de potencial, de crescimento, para impactar nossa geração, que está se perdendo por não ter o básico, cara. Então, essa é a missão, né, do Instituto Visão Solidária. Também transformar a vida dessas crianças, dessas famílias, né? Então, olha que bacana. Então, a gente gera emprego, gera oportunidade hoje de empreendedorismo, ou seja, Tony, poxa, que legal a sua vida, você tem muita loja, conseguiu romper, conseguiu prosperar. Cara, qualquer um pode. Qualquer um. Porque tudo que eu tive que passar dos 15 anos de idade até aqui, aos 33, 18 anos depois, todos os erros que eu cometi para eu conseguir validar um negócio de sucesso, né, com uma percepção diferente de mercado, que fizesse resultado, tudo. Um franqueado hoje pode comprar uma loja do IVS, se tornar um multifranqueado, prosperar, ganhar dinheiro, mudar a sua vida e ainda impactar a vida das crianças através do projeto social que nós temos, que é o Criança de Visão. Caramba, eu tenho certeza que então, o Luciano está assistindo a gente aqui da ARC, nosso colaborador aqui, ele deve estar muito impactado com o que você está falando. Sério, cara? Com certeza, né, Lu? Cara, muito legal, bicho, parabéns, cara. E você vê como é importante uma empresa estar conectada com o seu porquê, né? Com o seu propósito. Você já deve ter lido Simon Sinek, né? Não, nunca li. Nunca leu? Começa pelo porquê. Mas tenho lido muito sobre o porquê. Que é descobrir o seu porquê, cara. Por que você existe, mano? Que dor você resolve? O que você faz, assim, que é o que te motiva mesmo, né? E aí, através desse porquê, você descobre o seu propósito, descobre o que você faz e como você faz. E aí você tem muito claro isso. E você tem isso muito claro, essa, né, cara? Essa clareza, ela é muito importante, porque, né? senão você fica ao vento, né, cara? Aquilo que você foca expande. É. Né? Então eu tô muito focado nisso, embora ter outros negócios, eu tô muito focado nisso. Porque, cara, vou te falar, o empreendedorismo é o projeto social que mais transforma vidas no mundo. É o empreendedorismo. É o projeto social de maior transformação. É o empreendedorismo. Que doido, cara. Então, às vezes, a pessoa... Rapaz, eu tenho uma experiência de franqueado meu que eram professores. Venderam a casa e montaram uma loja. Pergunta se quer voltar a ser professor? Cara, o que nos faz realizar os nossos... O que nos faz, né, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos... É o empreendedorismo. Nós não estaríamos aqui se não fosse o empreendedorismo. Skin the game total, né, cara? Total. E detalhe, é democrático. Tô numa favela, empreende que você sai dela. Tô na roça, como eu, empreende que você sai da roça. Tô vivendo uma vida de miséria, empreende que você sai da vida de miséria. A oportunidade tem, né, cara? Mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro é o meio, não é o fim.
Porque quem gosta mesmo e quem acredita que o empreendedorismo pode mudar, tá vendendo paçoca no semáforo. Tá fazendo um dinheirinho para depois montar uma fábrica de paçocas. Né? As condições não podem determinar aquilo que nós queremos para nossa vida, né, cara? As condições têm que ser o trampolim, tem que ser o impulso. A dificuldade tem que ser um impulso para nós irmos para o próximo nível. Para nós podermos olhar para trás, sabe, Felipe, falar assim, cara, eu venci. E sabe o que é melhor de você vencer? É você olhar para trás e falar, cara, agora chegou a hora de eu estender a mão e ajudar o próximo. Agora eu quero formar o maior número de empresários que eu puder. E essa é a minha missão hoje. Caramba. Porque o IVS está consolidado, vende óculos, impacta a vida das pessoas. Agora a minha missão, além disso, é eu alcançar o maior número de pessoas que querem um negócio com propósito e conectar elas para que elas também possam mudar de vida e impactar a vida das pessoas. É uma grande corrente. Né? É um grande ecossistema que começou com uma loja que está próximo de 60 unidades e o nosso objetivo, né, o nosso alvo em 4 anos é nós alcançarmos 400 unidades. Um dia eu olhei e falei, poxa, 50 é muito difícil. E nós alcançamos no primeiro ano, praticamente, né? Com 1 ano e 3 meses bateu as 50 unidades. E estamos com muita força e é muito bom, cara, quando você vê para alguém que mudou de vida através de um negócio que você criou. Então, hoje eu sou um formador de empresários. Que da hora. Você falou algo que me lembrou de uma frase que eu ouvi que marcou muito a minha vida. Porque quando a gente está no momento de romper, você está naquele desafio, você está diante daquele desafio, muitas vezes a gente não tem clareza, né? Você não sabe, cara. Você falou 50 é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso e tal, né? Como é que vai ser isso? Mas aí o cara falou assim para mim um dia assim, movimento gera clareza. Cara, porque a dificuldade, muitas vezes, ela te faz parar. E se você para, você fica diante do desafio, você só enxerga o nebuloso, você só enxerga o escuro, você não consegue enxergar o que está ali atrás. E aí você dá um passo, você vê, opa, vou começar por aqui. Você dá mais um passo, você fala, aqui eu posso resolver assim. Quando você se move, você vê o que você não estava vendo, movimento gera clareza. Então, cara, aí eu levo isso hoje para tudo que eu tô fazendo. Cara, tô num dia que tá nebuloso, tô num dia que tá complicado, que eu não quero nem abrir uma mensagem. Falei, cara, movimento gera clareza. Eu tenho que andar, vou caminhar. Então vamos lá, vamos começar. Então o que é que você precisa? Você precisa saber onde quer chegar e como. Se você sabe como, você não tem definido na sua trajetória no tempo tudo que vai acontecer. Mas é isso. Você se movimenta, aí abre uma nova janela de oportunidades, que é a clareza que você está falando. Poxa, eu nem pensei que isso fosse acontecer comigo, aconteceu. Porque você se movimentou. Vem um network, vem uma conexões, ideia, novos fornecedores, novos parceiros de negócio, uma pessoa que em uma conversa, tomando um café, te dá uma ideia que muda, é um mindset para você. Então é isso, tem que se movimentar e quando você se movimenta, a oportunidade aparece, gera clareza e você vai avançando. Cara, em 2022, início de 2022 eu tomei uma decisão de deixar a advocacia 2 anos atrás. Deixei a advocacia em maio de 2022. Um amigo meu me convidou. Eu já tinha tentado advogar 3 vezes na minha vida e parar de advogar, porque eu não me realizava, não me encontrava na advocacia. Era um ambiente para mim que me dava tristeza, eu começava a advogar, passava um tempo advogando, já começava a pegar ojeriza, de pegar um processo, de viver aquele universo. Cara, não aguento mais isso, não aguento mais isso. E acabava que por não estar dando certo numa coisa ou outra, eu voltava a advogar. E aí eu falei, e eu sempre tive um tino para o marketing, eu sempre tive desejo de empreender no marketing, sempre tive muita ideia legal, muito insight legal para os meus negócios que eu já tive, eu sempre fiz marketing sozinho. Então eu falei, cara, eu preciso... E aí um amigo meu me convidou, falou, Felipe, vamos comigo, um fotógrafo, Fares, inclusive, tava falando com ele a hora que você chegou. E olha que coisa doida, cara. Esse cara me chamou e falou assim, Felipe, vamos comigo, eu quero abrir uma produtora. Eu sou fotógrafo e quero abrir uma produtora de vídeo. Ele até tem essa produtora hoje, mas estava desativada ainda. E eu não tenho esse cara, bicho. Então vamos comigo para você aprender. E aí você vai ser o meu braço direito na minha produtora. E eu larguei tudo e fui, cara. Saí daqui, eu tinha só a minha filha de 5 anos hoje. Mas eu fui para a Primavera, passava a semana lá e voltava. Passava a semana lá e voltava. E eu comecei a fotografar casamentos com ele. Ele é um fotógrafo muito importante de casamento. Um cara que só pega casamento grande.
E eu saí de Primavera, eu já tinha sido vereador em Primavera, eu já tinha sido presidente da Câmara em Primavera, eu sempre tive, assim, muito conhecido em Primavera. E do nada eu tava lá fotografando casamentos em Primavera, cara, com uma câmera na mão e fotografando casamentos. Eu não sabia exatamente onde aquilo ia dar. Mas eu tinha um sonho, tinha um desejo, falei, cara, eu vou pra cima, cara, eu vou pra cima, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas eu vou fazer isso acontecer. E aí, por fim, que num determinado momento ele entendeu que não era o momento dele vir para Cuiabá, que a produtora que a gente ia montar ia vir para Cuiabá, então ele não pôde vir, mas eu lá atrás, eu sabia, cara, a minha produtora vai ser no Shopping Goiabeiras. Olha só. Falava, Fares, eu já tenho até o lugar onde a gente vai abrir a produtora, 2 anos atrás. A nossa produtora vai ser no Shopping Goiabeiras. E ele falou, como assim no shopping? Eu falei, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu nunca nem tinha vindo aqui para isso. E aí eu vim, conversei com o pessoal do shopping, aí não deu certo, eu vim para Cuiabá. E um belo dia, um amigo meu me chamou e falou assim, cara, quero abrir uma produtora de vídeo com você, que era um cliente meu. E aí a gente veio no shopping, conversamos com o shopping e ele falou assim, bora, vamos começar a investir nesse negócio. E a gente começou junto a investir aqui na Arc. E hoje eu estava falando com esse meu amigo, a gente montou o estúdio de podcast, passamos por um perrengue enorme para montar isso, porque era algo novo também, o podcast, né, um sistema e tudo mais. E hoje meu amigo lá de Primavera estava me ligando, a gente estava batendo um papo sobre podcast, porque ele está abrindo um podcast lá e eu estava ajudando ele com o podcast massa, dele. Cara. Então, cara, é sobre isso, né, bicho? É movimento, cara. Vai, cara, faz, realiza, faz aquilo que está no seu coração, aquilo que te move, encontra um propósito e faz que vai acontecer. E sabe o que é mais importante disso, cara? Quando você faz isso, você vai criando algumas pessoas que seguem você. Né? Isso, cara, isso é muito doido. Algumas pessoas começam a seguir você e a sua responsabilidade vai aumentando. Quando eu olho para trás hoje, são mais de 200 funcionários. Né? São mais de 200 funcionários. E vai só aumentando a sua responsa. E não é aquela responsa de pagamento, é a responsa de você ser um exemplo para essas pessoas. Isso. É a resposta dessas pessoas olharem para você e se inspirarem com a sua história e quererem seguir você. Eu tenho funcionários meus que são franqueados. Entende? Isso é muito legal. E esse cara, ele vai deixar de ser meu funcionário. E, cara, que top que ele vai ser meu franqueado. Olha que evolução incrível, né? É uma jornada que todo mundo vem junto e todo mundo cresce. Quando você conquista, avança e quem tá com você cresce também, essa é a realização plena de um empresário. Porque quando você imagina que você ganhe dinheiro e todos os seus amigos ao seu redor não ganham. Que graça tem? Que graça tem? Com quem você vai compartilhar? Agora, se você prospera, cresce e quem tá com você vem junto, é espetacular. É isso, e você falou, né, que a galera vem junto. Não é uma tarefa fácil encontrar um propósito, cara. Não. Se você lê, o essencialismo fala muito sobre isso, né? Sobre a quantidade de opções que nós temos hoje. E as opções, elas prejudicam a nossa capacidade de escolha. Então, para tudo que você vai fazer hoje, inclusive óculos lá, né? É de fato cansativo para a gente ter tantas opções de tudo, né, na vida, né, cara? Sim. Então, muita gente tem um pouco de dificuldade de encontrar um propósito. E isso não é fácil mesmo, cara, você encontrar um propósito. A pessoa fica perdida nisso. E quando você encontra o seu e acredita naquilo, aquelas pessoas que ainda não encontraram podem encontrar em você um propósito. Com certeza. E aí elas vêm junto na tua missão. E você pode empreender assim também. Exato. Ah, Tony, eu só posso empreender abrindo um negócio? Não, cara. Você pode empreender junto, dentro de uma empresa, acreditando nessa cultura, no propósito, no crescimento desse negócio, e você cresce junto disso. Tem gente que começou lá embaixo e cresceu dentro de uma organização. E é isso. Quando você não sabe exatamente o seu porquê, mas encontra o seu porquê em alguém, né? Faz todo sentido também. Faz todo sentido. E negócios, né? Falando já conectando em negócios, Felipe, cara, o maior desafio de um negócio é ele encontrar a sua identidade. Porque tem negócio, você tem uma empresa de comunicação, né? A Arc. E a maior dificuldade do empreendedor é conseguir se comunicar com o seu público. É. Mas aí que tá o problema. A maioria não sabe qual é o seu público. Não sabe. Se você não sabe quem você vai impactar, como que você vai impactar? Qual vai ser a sua comunicação? E eu errei lá atrás, como todos erram, né? Então, franquia tem um pouco disso, né? Você compra um know-how. Todos os erros e acertos que ficaram para trás que fez com que você chegasse num modelo validado que dá certo, né? E entender o porquê do negócio explica tudo.
qual é a comunicação, qual é o público, como impactar, como gerar experiência. Tudo vem junto depois que você entende qual é o porquê do seu negócio, né? E empresa é a mesma coisa na sua vida, né? Tem gente que está perdido com 30 anos, 40 anos, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Não sabe qual o seu propósito. E tem empresas que estão aí há 10 a 15 anos também tentando e também ainda não sabe qual é o seu porquê. Como impactar a vida das pessoas através do negócio. Porque vender produtos é solucionar uma dor. Resolver uma dor. Resolver uma dor. Agora, se eu não sei qual é a dor que eu resolvo, como é que faz? Ou fica querendo resolver dor. Todas as dores, né? As dores, né? Generalista. Não, eu faço tudo. Não, se você faz tudo, você não faz nada. Eu sempre digo isso. Se você quer todos os públicos, você não tem nenhum. Então, o negócio de sucesso hoje, ele é um negócio que sabe qual é o seu público, como se comunicar com o seu público e como gerar a melhor experiência para o seu público. Então, vamos lá. Eu estava pensando aqui em como que a gente sintetizaria esse papo para a gente levar a nossa audiência, ou quem vai assistir esse podcast depois, de um ponto A para um ponto B. Para que ele saia desse bate-papo hoje aprendendo algo. Eu acho que aí você sintetizou. Vamos lá. A dica que você dá para um negócio que está começando e precisa encontrar o caminho. Perfeito. Olha só. Primeiro, quando a gente fala do porquê, como você, através do seu serviço ou produto, vai impactar a comunidade que você vive. Não, eu vou impactar vendendo óculos. Tudo bem. Vendendo óculos. Então, você vai impactar transformando a visão das pessoas através da experiência do seu negócio. Tá. Qual é o seu negócio? Vender óculos. Beleza. Qual é o público que você quer vender óculos? Espera lá, todo mundo usa óculos. Mas eu quero atingir o público AB? Se eu quero atingir o público AB, eu me posiciono de uma forma, num ponto diferente, com uma comunicação diferente. Se eu quero atingir o C e D, eu me posiciono de outra forma, vendo outro tipo de produto e me comunico de outra forma em outro lugar. Então, qual a clareza que você precisa ter? Quem é o meu público? Ah, mas é só A, B, C, D? Não. Pode ser que seu público seja mulher. Então, a sua comunicação, o seu ponto, a imagem visual do seu prédio, o seu brand, a sua rede social tem que se conectar com mulheres. Mas que tipo de mulher, Felipe? Mulher do público AB ou C e D? Com qual idade? O produto que você vende atende qual idade? Então você precisa de tudo isso. Ter clareza do seu negócio. Qual é o tamanho do seu cliente? Onde que ele está? Como que eu chego nele? Como que eu mostro? Como eu me mostro para ele? Se você sabe quem é o seu cliente, o poder aquisitivo dele, tá certo? E você tem um produto que ele consome, então agora você precisa só de uma coisa. Você precisa da comunicação certa para que você se torne atraente para ele. Ponto. Sabe quem é o público, sabe onde ele está, sabe se ele tem recurso para comprar e se o seu produto é atraente, então você tem quase tudo. Se você errar na comunicação, você vai quebrar do mesmo jeito. Né? Olha que loucura. Você pode ter um produto... Quantas ideias legais morreram? Quantas ideias legais, quantos negócios legais que você... Pô, esse negócio é muito massa. Fechou. Porque se comunicou errado. Cara, isso é muito doido. Porque a galera, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre marcas. A gente estava falando sobre a Apple antes, né? Mas, por exemplo, qual o sentimento que traduz, por exemplo, para nós? Eu gosto de Coca-Cola, tá? Eu tomo Coca Zero hoje, não tomo tanto, mas tomo. Quando eu tomo a Coca Zero para amenizar um pouquinho o impacto. o impacto e tal. Mas qual é o sentimento que você tem quando você vê a marca Coca-Cola? É um brand muito forte, né? Cara, é Natal, é família, é sentimento, né? Olha que legal. Você falou da Coca. E eu sempre digo, Coca-Cola, tá certo? É um dos únicos produtos que atende todos os públicos. Todos os públicos. O A, B, o C, o D, tudo consome Coca-Cola. Agora, nós, meros mortais, não podemos cometer esse erro, achar que nós somos a Coca-Cola e que queremos todo mundo. Quem quer todo mundo não tem ninguém. Tem que ter o foco, tem que ter o objetivo, tem que ter o cliente, a persona para você alcançar. Boa. Tem que ter a persona. Qual é o perfil do seu cliente? O que ele consome? Do que ele gosta? O seu produto ele gosta? Não, ele gosta. Então agora, como se mostrar para ele? Como se tornar atraente para esse cliente? Se você chamar a atenção dele, pronto, você tem o sucesso do seu negócio. Tudo é atenção. Ô, Tony,
será que isso sempre acontece? Porque eu vou te falar uma coisa. O mercado digital de infoprodutos aplicou essa estratégia muito bem. Uhum. Eu conheci tudo isso através do copywriting. Eu sou copy hoje, eu estudo muita copy. E a copy faz exatamente isso. Eu vou atender um cliente meu hoje para fazer um marketing. Se eu vou lá atender você. Cara, minha ótica, eu preciso vender mais, tarará. Ô, Tony, qual a faixa de preço dos seus óculos? Qual o público que você atende? Eu vou te fazer todas essas perguntas. Quem é o teu melhor cliente? Né? E aí eu vou começar a estudar esse público para entender como é que eu vou envelopar essa oferta, né? Qual comunicação que eu vou usar. Eu tenho o público que consome multifocal. Então, que idade tem a galera que consome multifocal? De 35 para cima. Né? Então, eu vou tentar entender. Então, multifocal é um produto interessante para a gente focar, certo? Vamos fazer uma copy para multifocal, para pegar o público do multifocal. Porque o multifocal tem aquele rolê, né, e tal. Isso. O cara tem uma dificuldadezinha de se adaptar ao multifocal. Então, você tem que conversar com ele sobre a dor dele, né? Porque o médico indica o multifocal, mas ele não consegue usar. Tô ligado, não tô? Exato, total. Qual é o tamanho desse público de multifocal? Onde que ele tá? Então, é através do Instagram ou do Facebook que eu ainda pego ele? Exatamente. Só que o que me deu um pouco dessa pegada para fazer isso que eu faço hoje aqui na Arc, que é entender exatamente, tentar entender o máximo possível o público e o produto para tentar conectar eles da melhor forma, foi o mercado digital. Porque no marketing, você não vê muito acontecendo isso no marketing tradicional. Por exemplo, o marketing que a maioria... E é um grande erro do marketing tradicional, cara. Você acha que foi o mercado digital que está trazendo isso? Ajudou muito, viu, Felipe? Muito, né? O marketing digital, ele ajudou muito a você ter clareza de quem é o seu público. Muito, porque veio muito. Segmentação de tráfego segmentação, pago, né, idade, gênero, etc. Então, assim, o marketing digital, ele ajudou muito. E, cara, tem gente ainda perguntando, será que vale a pena usar marketing digital? Não, tá já mudou o marketing digital, já estamos para o próximo passo, né? Exatamente. Eu sempre digo que o marketing digital é uma avenida, né? Quando você faz tráfego pago, é uma avenida lotada de clientes. Só que você precisa chamar a atenção hoje da forma certa, porque tem tanta gente também chamando a atenção. Muita oferta. Muita oferta, que já não é mais aquele melzinho como era alguns anos atrás, é muita gente oferecendo muito produto. Então, chamar a atenção do seu cliente é fundamental você saber quem é o seu cliente e do que ele gosta. Mas o marketing digital certamente trouxe uma outra percepção de marketing para o varejo. Não tenho nenhuma dúvida. Com certeza. Nenhuma dúvida. Porque assim, antes, vamos falar de 10 anos atrás, ninguém usava marketing digital, né? 10 anos para trás. Muito pouco. Cara, quando você queria fazer uma ação de alto impacto, ou você tinha grana para jogar na televisão, outdoor, ou você não fazia nada. Você que é pequeno. Boca a boca. O marketing digital, ele democratizou o marketing para qualquer empresa. Qualquer pessoa, independente do tamanho, pode se mostrar. Agora, às vezes a pessoa tem lá R$500 para ela começar a fazer o tráfego pago, por exemplo. Se ela não souber qual é o público dela, se ela não souber o produto que chama mais a atenção do público dela e não souber fazer o anúncio certo, trabalhando o desejo do seu público, vai rasgar os R$500. Exatamente. Né? E aí entra um grande detalhe, cara, no marketing que para mim é muito importante na copy, né? A gente chama de mecanismo único. Não sei se já estudou copywriting e tal, mas a gente chama de mecanismo único, tem gente que chama de big idea, tem gente que chama de diferenciação. Mas, cara, você deu uma aula de diferenciação. Quando você pega no seu nicho, no seu ramo, que é ótica, todo mundo, ótica tal, ótica tal, ótica tal, e você vem e fala assim, opa, eu não vou me posicionar como ótica, eu vou ser um Instituto de Visão Solidária. Porque eu não sou só uma ótica, eu tenho um propósito. É posicionamento. Eu tenho uma missão. Cara, você tá todo mundo da ótica aqui, você tá aqui. Exato. O teu cliente... Você pode vender o mesmo produto, mas de forma diferente você vai ter um resultado diferente. Caramba, bicho, que doideira. Então esse posicionamento do Instituto Visão Solidária faz com que ele seja diferente dos demais. Exato. E os demais, paciência, não gostam, né? O mercado é isso. Né? Você se posicionar, se comunicar diferente para buscar resultados diferentes. Você lembra quando surgiram as farmácias populares? Exato. O movimento das farmácias populares, né? Veio uma toda de vermelho e pau, colocou lá, né? A popular, não sei o que, popular, né? Cara,
todas as outras começaram a usar o mesmo branding para tentar acompanhar ela. E você melhora o mercado. Proposta. Quando você vem agressivo para o mercado, você pega aquela pessoa que está parada, 10 anos sem se atualizar, o cara corre para melhorar a fachada dele, para reformar a loja, para trazer um produto novo para dentro do negócio. Ou seja, o consumidor ganha. É verdade. A gente chama isso aí no mercado, na copy, né, de nível de consciência. Quando a gente vai fazer uma oferta, por exemplo, você tem um produto X para vender, agora você está entrando na era aí da mentoria, das palestras e tudo mais. Você vai vender, a gente vai entender como é que está o nível de consciência do mercado de quem compra o teu produto para a venda, né? Então, tô todo mundo comprando isso aqui, a galera tem consciência desse nível aqui. Opa, então eu preciso vir acima desse nível de consciência, trazer uma informação nova, trazer algo diferente, e é isso aí, né, cara? Exatamente. E, cara, Felipe, você perguntando para mim de tantos livros, etc., você comentou aí, eu sou um cara que leio, mas leio pouco, mas eu tenho eu consumo muito, eu aprendo muito rápido. Eu também sou assim. Eu aprendo muito rápido. Eu também sou assim. Né? Eu sou quase um autodidata. Então, assim, tudo que eu vejo que eu fiz de errado, que eu não posso fazer mais, eu não faço. E tudo que eu vejo outra pessoa fazendo que faz e deu certo, eu também aprendo muito rápido. Então eu sou muito prático. Basicamente, às vezes a pessoa pode estar assistindo a gente e, poxa, cara, mas aí é muito fácil para esse cara. Meu amigo, eu sou um cara comum que decidi fazer coisas extraordinárias. Ponto. Sou comum igual você que está assistindo. Cara, mas eu decidi realizar. Esse papo aqui mostrou de onde você saiu. Aí eu provoquei justamente aquele início para mostrar que um cara que saiu lá da roça chegou onde está chegando agora, com um cara que já está prospectando, se projetando aí a vender mais de 100 lojas da sua própria franquia. E sabe qual é a diferença? Eu cheguei a uma conclusão. Porque quando você vem pro digital, fazer um brand legal na sua página, você fala, pô, não vou fazer não, porque eu preciso ter mais resultado para fazer. Né? E tem gente que não tem resultado nenhum fazendo. Então a diferença de quem consegue conquistar e quem não consegue é que quem conquistou decidiu começar. E você tá aí parado até agora esperando o momento certo. Sabe quando é o momento certo? Agora, querido. Não vai ser daqui a pouco. O momento certo para você empreender, Felipe, foi em 2022. Mas você pensava há quanto tempo? Ixi. E se você não tomasse a decisão de empreender, você não ia fazer nunca, ia estar preso até hoje. Né? Então, sempre os recursos serão mais limitados do que as oportunidades. As oportunidades vão se apresentar para você e você vai sempre justificar que você não está pronto ou que você não tem os recursos necessários para começar. Esse é o cara que se diz, não, mas eu sou perfeccionista, né? Se eu não for fazer do jeito certo, eu nem faço. Você vai chegar em 70 anos falando para os seus netos que você é perfeccionista, você não conseguiu construir nada, irmão. Porque a régua do mercado, ela não é tão alta assim. Não é. Ela é baixa. Você só tem que começar, cara. Pega essa sua ideia boa, que você acha que é boa, e pergunta para você mesmo, por que isso vai existir? Não, vai existir porque isso aqui vai mudar e resolver a dor de alguém. Isso aqui vai impactar a vida de alguém. Então, você já tem um porquê muito claro para você começar. E a segunda resposta é, quem é meu público? Quem eu vou impactar? E aí você tem que saber quem é seu público. Que dor eu vou resolver e como vou me tornar atraente para que essas pessoas possam olhar para mim, para o meu negócio, para os meus produtos ou para os meus serviços, para que elas desejem comprar comigo. É só isso. E começar. Vai errar pra caramba, vai quebrar a cara pra caramba, porque eu já quebrei. Cara, empreendedorismo. Já me levantei de novo. Já pensei, eu tive uma crise tão grande na minha vida, cara, 3 anos atrás. É mesmo? Tomei um prejuízo num outro negócio que eu tenho, assim, de uns 4, 5 milhões de reais. Nossa. Que era muito dinheiro pra mim. Até hoje eu pago conta. E, cara, quando aconteceu, quando você tá dentro do problema, você olha e fala, cara, eu não vou conseguir. Mas, cara, aí vem Deus, te dá força. E às vezes uma grande dificuldade é Deus mandando você mudar a direção. Mudar de rota. Porque se não vier a grande dificuldade, você não muda a direção. Então talvez, cara, você tá aí parado, ai, tá doendo. E Deus tá dizendo, muda a direção e você não mudou ainda. Né? Caraca, bicho. Quando dói muito, é porque Deus quer nos mostrar uma direção diferente. Tá fechando uma porta. Tá fechando. Mudar dói. Mudar dói. Sair do lugar e se mover dói. Tá aqui esse menino aqui, o Gustavo, ó, 19 anos. Morava lá em Juara. Ele me ligou, quero falar contigo.
Foi lá no meu escritório, cara, eu tenho um projeto assim, assim, assado, e eu quero trabalhar para você. Agora, tá aqui, tá morando em Cuiabá. Agora, será que não doeu o dia que ele abraçou a mãe dele e falou, mãe, tô indo embora? Doeu pra caramba. Agora ou você muda, ou você vai ficar para trás, contando a história dos outros, porque você não teve coragem de começar. É isso aí. Decisões difíceis, vida fácil. Vida fácil. Decisões fáceis, vida difícil. E o nosso cérebro está sempre procurando isso, né? É um caminho natural do nosso cérebro, né? É verdade. Ou buscar o prazer, ou fugir da dor. A gente está eternamente fazendo isso. Se você decide correr, o seu cérebro vai falar assim, não faça isso. Vai não doer. Gasta a minha energia, vai doer. Agora, se você pensa assim, eu vou ficar em casa hoje, vou dormir até mais tarde, é a decisão fácil. Né? Vou dormir até mais tarde, é a decisão fácil. Com isso, você vai procrastinar e não vai fazer resultado. Vou acordar às 4 da manhã, é a decisão difícil que vai te levar a uma vida mais fácil. Exato. É isso aí. Cara, e não tem conversinha, né, Felipe? Não tem romance nessa parada. Não tem, cara. Você quer fazer, amigo, vai trabalhar, vai ralar. Tudo bem, tem uns meninos prodígios aí, Tony, que ganham dinheiro pra caramba, mas esses caras ralam, não dormem, vive à base de remédio, buscando, tentando acertar, até acertar. E quantos que não acertam? O Crapper tá aqui, o Crapper é o gestor de tráfego, parceiro nosso, gestor de vários projetos do Muzi, da Grace, tua amiga lá. E ele fala, ele tem vários clientes que já passaram por burnout, que deixaram o mercado por burnout, né? Por estar sofrendo, começa a desenvolver ansiedade demais, sofre demais, cara. Muito. Eu por exemplo, fiquei ansioso. Consegui resolver esse problema com exercício, que eu procrastinava. Não, eu tenho que começar, mas tá muito corrido, não tenho tempo. Até que chegou uma hora, eu falei, cara, acabou. Eu vou fazer exercício e pronto, acabou. Acabou a ansiedade. Acabou a ansiedade. E a minha vida continua corrida, acelerada, cheia de desafios e problemas para solucionar todos os dias. É decisão. Mova-se ou morre. Mova-se ou morre. Cara, esse papo aqui, acho que se a gente deixar, vai embora, né? É verdade, tá bom demais. Cara, mas é isso. Eu acho que dá pra gente caminhar pro fim. Quero te agradecer pela conversa. Para mim foi uma grata surpresa, cara, conversar contigo. Foi surpreendente a conversa. Foi muito proveitosa a nossa conversa. Eu tenho certeza que para todo mundo que vai assistir esse podcast vai ser muito impactado aí na vida, com lições valorosas aí de quem tá aí com a pele no jogo mesmo, empreendendo. Começou do zero, cara, como você começou com a malinha lá que você pegou em casa. E não foi a história da mala amarela, né? Porque você não voltou para casa, não desistiu. Então fica aí, cara. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito rico para quem está na jornada, quem está no meio de um grande desafio de empreender, tomando uma decisão difícil. Então, muito obrigado, Tony. Valeu, isso, cara. Felipe. Obrigado parabéns pelo projeto da empresa. Obrigado. Que é inovador. Eu fiquei impactado quando cheguei aqui no shopping, vi esse podcast aqui quase que a céu aberto, né? Incrível. E eu quero deixar uma mensagem, cara, para quem está nos assistindo. E ela é clara e simples, mas não seja covarde. Se existe algo que queima dentro de você, bote em prática, realize, porque pode ser que você tenha algo muito grande dentro de você e as pessoas precisam disso. Só que você tá retendo, você está impedindo a sua prosperidade, quem sabe a prosperidade de muitas pessoas que estão ao seu redor. Então não seja covarde. Enfrente o medo, as dificuldades e realize, porque em algum momento você vai poder contar essa história bonita que você vai começar. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Tony.